Fala meus amigos, beleza? Lucas aqui trazendo mais um vídeo para vocês, tutorial. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certa autoridade. É os leilões, né? Leilões de veículos. Que basicamente é o quê? Para quem quer ganhar uma rendinha extra, você adquire um veículo de certo valor e vende ele por um valor elevado, correto? Então basicamente o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar um valor menor do que o veículo vale na tabela, né? Ou então na praça, e para que eu possa vender ele pelo preço da tabela ou a mais dependendo da sua região, correto? Então vamos lá para o vídeo, vou explicar para vocês aqui algumas coisas e também passar alguns cuidados para você correr. Você que está entrando agora nesse mundo aí, tem muito golpista aí querendo aproveitar da nossa fragilidade, né, da nossa inocência. Então vamos lá para esse vídeo. Bom, então vamos lá. Lucas, por que eu não fico sabendo sobre leilões, né? Se eu não sei se é algo muito rentável. Eu até conheço alguém que mexe com isso, mas ele não fala muito. Por que ele não fala? Bom, gente, basicamente, provavelmente aquilo lá é o trabalho dele. Então ele provavelmente sustenta a família daquela forma. Se ele espalha tudo o que ele sabe, ele pode acabar aumentando a concorrência e às vezes tirando alimento da sua própria casa, certo? Porém, o nosso Brasil é muito grande, né? E o nosso mercado é gigante. Então, a gente tem espaço para todo mundo. Isso é o que eu penso, né? Não posso generalizar, não posso falar que os meus companheiros também pensam dessa forma. Mas basicamente é isso, né? A gente tem mercado aí, tem carro aí para, nossa, dar e vender, né? Então vamos lá. Então, não pense mal do seu amigo que não te contou sobre isso. Provavelmente ele sustenta a família dessa forma, tá bom? Então, basicamente, tenha paciência. Bom, vamos lá para iniciar nosso vídeo para não ficar muito extenso. Eu vou contar para vocês aqui alguns problemas que eu vejo que a gente está caindo assim, sem parar nos golpes, né? Os golpistas eles estão cada vez mais ficando mais organizados, né? Eles estão se atualizando aí, então a gente precisa também. Primeiro de tudo, né, são sites falsos. Os sites falsos estão realmente uma praga, né? Você coloca lá, por exemplo, um dos mais conhecidos, que é o Sodré Santoro, que é um leilão super reconhecido com mais de 40 anos de história. Quando você coloca no Google Sodré Santoro, o próprio site mesmo, o oficial, ele é lá pro terceiro da pesquisa. Os dois primeiros, os 5 últimos, são leilões falsos, né, que usam um domínio parecido, semelhante. Eles mudam .net, .org no final. Eles sempre inventam alguma coisinha, alguma palavrinha, um hífen que faz uma diferencinha minúscula, você não percebe, por você não ter muito conhecimento sobre isso, ou não ter entrado no site oficial antes, e você acaba achando que aquilo ali é os verdadeiros ovos de ouro. Por quê? Normalmente esses sites eles são elaborados de uma forma básica, que é carros que não são batidos, né? Carros de financiamento, normalmente recuperados de financiamento, muito bons e baratos, e bonitos e poucos rodados. Então eu digo assim sempre, se está muito bom, se está muito bonito, desconfie, tem algo errado, certo? Então, primeiro de tudo, seja sempre desconfiado, nunca vai de cara. Olha, meu Deus, tá 100 mil reais essa F250 aqui que vale 180, eu vou dar. Calma, calma. Primeiro de tudo, sempre vai ter carro, sempre vai ter carro. Então tenha paciência, tenha calma. Porque eu, com a minha experiência que eu já tive, que eu tenho, aliás, que eu trabalho com isso, eu já tive prejuízo por conta de ser afoito. O que é ser afoito? É você não esperar o tempo correto, certo? Não pensar, você agir com o coração. Porque quando você está no leilão, é muito rápido. Um lance é 3 segundos, 4 segundos e você pode perder o bem, né? Ou perder o seu dinheiro, ou perder sua dignidade. Porque você fica muito chateado quando você toma um prejuízo, correto? Então, primeiro de tudo, vamos lá recapitular, são sites falsos. E como eu identifico os sites falsos, Lucas? Bom, normalmente esses sites são muito mal feitos. Eles sempre vêm acompanhados de um ícone do WhatsApp para você falar diretamente com um vendedor. E isso não existe em leilão, não existe, certo? E o cadastro para você ser aprovado, normalmente demora um dia para ser aprovado e olha lá se é isso. Um leilão de verdade demora quase uma semana para analisar os seus dados. Eles vão pedir os seus documentos, vão pedir o seu comprovante de endereço, eles vão pedir algumas coisas até relacionadas ao seu casamento, se você for casado, certo? Eles vão pedir que você assine o termo, aceite o termo, que esse termo assegura o leilão. Se você fazer uma desistência, por exemplo, você comprou um veículo e não quis mais,
você vai ter que pagar uma multa sobre aquele valor do veículo, certo? Assegurando o leilão que você não vai fazer bagunça, entendeu? Então, é uma segurança para o leilão e também é uma segurança para você, correto? De uma forma meio estranha, mas é uma segundo passo, meus amigos, é você fazer uma busca super minuciosa do que vende na sua cidade, correto? Como o leilão é nacional, esse leilão online, então você concorre com todo mundo. O que você faz quando você agrada de um carro? Você pega esse carro, coloca ele no OLX e vê quanto que aquele carro está custando a base, né, de todos os anúncios. Então você vai comparar o preço da tabela FIPE do seu carro e vai olhar o preço de mercado. Se tiver muito abaixo da tabela FIPE, tome cuidado. Você tem que pagar muito barato nesse carro, tá bom? Porque se você pensar só em tabela FIPE, você pode ficar muito chateado. Por quê? Você pode se frustrar porque é o seguinte, tem carros que em algumas regiões não é bem visto. Né? Aqui na minha região, eu tenho, por exemplo, o Polo, que é um carro muito bom, Volkswagen Polo, só que ele não é muito comercializado aqui. O pessoal prefere o Gol do que o Polo. E às vezes está até quase o mesmo preço, mas o povo ainda gosta do Gol. Já em São Paulo, o Polo é um carro assim super famoso, né, que todo mundo quer, né, um carro de playboy, um carro chique. Então, se eu estou concorrendo com alguém de São Paulo, provavelmente essa pessoa pode dar um lance maior do que o meu. Por quê? Porque ele sabe que lá vai vender, né? Ele sabe que lá tem um público específico para aquilo. Então, se eu pago muito caro ou se eu pago o preço que o cara está querendo pagar também nesse veículo, eu posso ter que ficar com esse veículo muito tempo, muito parado, né? E dinheiro parado não rende mais dinheiro. Então, dinheiro faz dinheiro. Então, você tem que pagar um preço bacana, mas com que um carro que seja vendido na sua região. Basicamente é isso. Então, você compra um carro que tenha muito comércio na sua região. Faça uma pesquisa, faça uma lista, sempre anote as suas coisas. Faça uma margem de erro, faça uma margem de lucro também, tá bom? A margem de lucro aí tem que ser pelo menos 20% do que você ganhou, 15%, não sei. Basicamente é você que vai decidir o que é melhor para você. Mas como tem que fazer certo tipo de trabalho, né? Demanda seu tempo, demanda sua paciência também. Outra coisa que você tem que ter é paciência. Se você for afoito, muito nervoso, não adianta, tá bom? Porque às vezes o banco demora de passar o documento para o leilão e o leilão repassar para vocês. Da mesma forma também sobre relacionado a multas. Às vezes o carro vem com multas e aí para você fazer transferências, às vezes você tem que pagar a multa. Com certeza o leilão vai ressarcir para você, o banco vai ressarcir, mas é um gasto a mais. Então se você está no limite, por exemplo, se você está com 10 mil reais, você comprou um carro de 8, vou colocar aqui 8 mil já com tudo, com transporte, com documentação e tudo mais, certo? E aí o carro tem 2 mil reais de multa. Você vai ter que pagar, né? Com esses 10 mil, você vai ter que pagar, você vai ficar no limite. Se aparecer alguma coisinha a mais que você tem que fazer nesse carro, você não vai ter mais dinheiro. Você vai ter que tirar dinheiro de outras coisas para mexer no carro. Então sempre trabalhe com a margem. Se você tem 15 mil reais, compre um carro no máximo de 10, certo? Você pode ter surpresas. Eu sempre coloco aí 2 mil a 3 mil reais de surpresas. Às vezes você não gasta nada, às vezes você gasta 500 reais com troca de óleo, outras coisas, ou um pneu que você tem que trocar, né? Mas às vezes você gasta 3, às vezes você gasta 4. Então tem que ter uma margem. Então não adianta eu pagar lá 4 mil reais abaixo da FIPE no leilão e se eu nem vi o carro. Como a gente está em pandemia, a gente está comprando um carro online, não tem como nem visitar. E se esse carro chega e ele está todo estragado? Como é que você vai fazer? Então, tenha cuidado, correto? Tenha uma margem para você trabalhar, para você não se arrepender. Aqui, eu estou aqui a bordo de um carro que a gente adquiriu recentemente, do leilão Freitas Leiloeiro. É um carro bem comercial, um carro 2019, é um Ford Ka. E você me pergunta assim, Lucas, mas a Ford saiu do Brasil, você não tem medo de depreciar esse carro? Bom, o nosso mercado está mostrando que isso aí não tem muito problema não, né? Os carros da Ford, eles subiram cerca de 7% depois que a Ford saiu. Provavelmente efeito de algum dominó aí, de algumas fábricas, né? Que aumentaram o preço das ações da Ford no Brasil. Basicamente é isso. O Ford Ka foi descontinuado, mas mesmo assim a tabela FIPE dele continuou crescendo. Esse carro aqui, quando a gente comprou, ele estava 36 mil reais de tabela e agora está 39 mil reais. Claro que o mercado também contribuiu com isso, devido à pandemia, né? Porque diminuiu a produção de carros novos.
e os carros usados também subiram. Mas um carro que acabou de ser depreciado, acabou de ser retirado de linha, foi impressionante. Da mesma forma, a gente tem uma caminhonete dessa marca também, que ela subiu 11 mil reais. Então, o mercado momentaneamente está muito bom para você comprar e revender carros, correto? O valor subiu bastante. Bom, basicamente, então vamos recapitular aqui o que que é. Primeiro de tudo, a gente tem que tomar cuidado com os sites, né? Os sites falsos, né? Os golpistas, que tem muito. Em segundo lugar, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de carro que a gente tem, que a gente vai comprar no mercado, né? Se ele é bem visto, se ele é bem trabalhado naquela região. Então não adianta você comprar um carro super baratinho, que se for para você ganhar dinheiro, tudo bem, a gente está falando aqui sobre ganhar dinheiro. Não adianta você pagar muito baratinho num carro que você não vai vender, que você vai ter que ficar com ele, tá bom? Tudo vende, tudo tem seu tempo, mas tudo tem seu preço também. Dependendo, você vai ter que arcar com prejuízo para você passar esse carro para frente, né? Não é tudo o fim do mundo, mas acaba que você perdeu seu tempo e perdeu seu dinheiro, então não é legal. E terceiro de tudo, e por último vai ser hoje, e vou trazer mais dicas para vocês depois. Terceiro de tudo, não seja autossuficiente, gente. Não ache que você sabe tudo, ou que o fulano tá querendo só te passar a perna. Não, gente. Você tem que ter experiência das outras pessoas também. Pergunte, né? Mande mensagem para nós, mande mensagem para alguém no Facebook. Sempre vai ter alguém que vai responder e vai querer estar disposto a te ajudar, entendeu? Você não vai ter a mesma resposta de todos, claro que não, né? Mas você tem que ter paciência, né? Como eu aprendi na tora também. Eu não tive muitas dicas. Eu tenho um amigo que mexe com isso, né? Dois amigos que mexem com isso. E eles foram soltando aos poucos, né? Eu fui ganhando a confiança deles, né? Para eles me ajudarem a mexer com isso. Porque assim, eu entendo que, como eu falei no início do vídeo, é algo que mexe com o financeiro da família deles, né? E se aumenta muito essa questão aí de concorrência, pode atrapalhar eles. Eu entendi isso e respeitei de forma super correta, entendeu? Então não seja autossuficiente, gente. Sempre pergunte, sempre vai ter alguém disposto a te ajudar a semear a palavra certinha, correto? Então esse é o vídeo de hoje. Fica para a próxima aí outras dicas, vou trazer para vocês, tá bom? Até mais. Se vocês quiserem mais outros vídeos sobre esse assunto também, escreva aí nos comentários, se inscreva no canal, deixa um like aí para auxiliar a gente também, que a gente tá fazendo alguns vídeos diferentes aí para alegrar a galera, beleza? Valeu!